Mas o primeiro assunto aqui não vai ser Corinthians, não vai ser Série A, vai ser Série B. Vamos conferir todos os jogos que aconteceram neste fim de semana, começando aí com a vitória do Macaé. O Macaé venceu por 1-0 o Mojimirim. Fernando Neto, aos 24 minutos do primeiro tempo, bateu colocado. Olha lá, a vitória do Macaé 1-0. O América Mineiro venceu o Oeste por 2-1. Richarlison abriu o placar 1-0. Depois o Brian de pênalti vai fazer o segundo. Foi pênalti ou não, Doni? Foi pênalti, foi bem claro. Aos 44 minutos do segundo tempo e aos 46 nos acréscimos, o Oeste diminuiu com o Rafael Martins. O Sampaio Corrêa venceu o Papão por 2-0. O Jamie fez os 2 gols. O primeiro foi aos 25 minutos do primeiro tempo, que vocês acabaram de ver, e o segundo aos 49 minutos do segundo tempo. 2-0, vitória do Sampaio Corrêa. Olha o Náutico, perdeu feio em casa para o Botafogo. O Sassá fez 2 gols. O primeiro aos 36 minutos do primeiro tempo. Depois, com 1 minuto no segundo tempo, fez o segundo para o Botafogo, 2-0. Teve gol do Diego Jardel, jogada ensaiada, né? Aos 24 minutos do segundo tempo, 3-0. Teve mais um do Sassá, aos 34 do segundo tempo. O Daniel Moraes fez um aí. Gol de honra para o Náutico. O Sassá levou até a bola para casa. O Bragantino venceu o Luverdense por 3-2. O primeiro gol aí foi de pênalti. Leandro Silva abriu para o Bragantino. Depois o Thiago Santos vai aumentar a vantagem do Bragantino, né? 2-0. De cabeça, Luiz Otávio vai fazer 2-1 para o Luverdense aos 14 minutos do segundo tempo. Depois o Rodolfo de cabeça vai deixar tudo igual. 2-2. E aí o Lucas Fernandes vai fazer mais um para o Luverdense. Então, vitória do Bragantino 3-2, viu? O Ceará venceu mais uma, olha aí. Venceu o Boa Esporte. O Alex Amado fez o primeiro para o Ceará. Depois o Ricardinho, aos 40 minutos do segundo tempo, vai fazer o segundo. E o Clebson de falta vai diminuir para o Boa Esporte. Tá aí, vitória do Ceará 2-1. Vamos falar então aí da vitória do Sampaio Corrêa, né? Há 5 rodadas o Sampaio Corrêa não vencia. E o Sampaio com essa vitória, o Paysandu parou, né? O Sampaio subiu e assumiu a 5ª colocação. Ele é o primeiro clube fora do G4. Está a 4 pontos de Bahia e América. Está com 50 pontos. Está com 50 pontos, quer dizer, se colocou efetivamente na luta por uma vaga para subir para a Série A, Luciano. Foi uma vitória convincente e muito importante para as pretensões do Sampaio. Agora a gente tem que falar do Paysandu, né? Que decepção. Eu lembro que o Paysandu na 11ª rodada foi o líder da Série B. E já são 6 jogos consecutivos sem vitória. E olha que o time chegou no auge e aí depois caiu de produção. É aquele negócio, quando dizem que é mais difícil você se manter do que chegar, né? Chegar é fácil, difícil é se manter. Então isso aí parece que ficou confirmado em relação ao Paysandu. E eu vejo que hoje o G4 está bem definido e as chances do Sampaio, do Paysandu, elas se tornam pequenas porque são menos rodadas, menos pontos em disputa e quem está lá na frente não está bobeando. Lembrando que 2 jogos, né, tiveram empate sem gols, né? CRB e Vitória, e teve o Atlético Goianiense, que ficou no 0-0 diante do Santa Cruz, no Serra Dourada. E este resultado foi péssimo para os dois, né? Que eles se distanciaram do G4. Fazia quantas rodadas que o Atlético não perdia? Faz 10 rodadas que não perde para ninguém. 10 rodadas que não perde, né? Mas aí, mesmo aí, o Grafite não jogou nessa partida. O Grafite estava machucado. E aí o Atlético não conseguiu ali furar a defesa do O Atlético Santa Cruz. Queria ganhar o jogo, ou pretendia, ganhando mantinha aí acesa um sonho de chegar ao G4. Eu achava já muito difícil por conta do monte de time que tem na frente dele. Matematicamente ainda não tem chances, mas é muito complicado. Eu acho que o André tem razão. Os 4 clubes que estão hoje no G4 dificilmente vão perder essa condição. Estão bem, estão mantendo, como disse o André, chegaram e estão mantendo. E o Atlético acabou parando, assim, esse sonho dele diminuiu, embora ele continue com uma campanha boa, mas começou a reação tarde. O Santa Cruz é que precisava vencer para alimentar
ele está mais próximo do G4, né? E ele poderia ter alimentado essa permanência na briga, mas o empate foi ruim. O Santa Cruz e o Atlético são dois times que chegaram para o Campeonato Brasileiro da Série B atrasados. Atrasados, né? Eles não começaram tão bem como eles estão agora. Essa parte foi ruim. E o Sampaio sentiu a falta do Grafite, né? O Grafite, se tivesse chegado... o Santa Cruz. Se tivesse acho que não chegou um condicionamento físico muito bom. Se tivesse um condicionamento melhor, talvez pudesse ter rendido mais. Eu não sei se o Santa Cruz esperava mais dele, mas eu tenho a impressão de que sim. É isso aí. O Botafogo, essa rodada foi muito boa para o Botafogo, porque ele se recuperou do tropeço, né? Na última rodada, perdeu para o Ceará. E aí, goleou o Náutico. E o Náutico viu o sonho, né, de chegar perto do G4 ainda mais longe, né? Agora não tem mais jeito, né? É um jogo meio estranho, para dizer a verdade. O Botafogo está com um problema de falta de disposição, no meu gosto. É um time muito preguiçoso. Preguiçoso? Quando começam os jogos. Se tivesse disposto, Nossa, então tinha ganhado de preguiçoso. 12. Mas né? hoje você... Não. Aí tinha que ser 10, né? Não. O time ganha de 4-0, o time tá com 4 a preguiça. 1. 4-1. Olha, André... Ele não esqueceu do A realidade foi o seguinte, o Botafogo... A preguiça foi esse que tomou. Não, o Botafogo teve 2 lances importantíssimos que definiu um pouco esse placar. Primeiro, ele conseguiu o primeiro gol, uma jogada boa de contra-ataque, mas falha da defesa do Náutico aos 37, 38 minutos do primeiro tempo. Sim. O jogo foi para o intervalo com 1-0 para o Botafogo e o segundo gol saiu logo no primeiro minuto do segundo tempo, praticamente matando a situação para o Náutico. O Náutico abriu mais e o Botafogo ampliou, mas o Botafogo contra o Ceará, André, foi um time extremamente preguiçoso, não se movimenta, é um time estático e contra o Náutico também. O primeiro tempo do Botafogo foi sofrível. Tanto é que o primeiro lance de perigo do Botafogo foi o gol, aliás, o único lance de perigo foi o gol que o Sassá marcou no primeiro tempo aos 38 minutos. Até os 38 minutos só deu o Náutico. E entre os preguiçosos, quem que você acha que deve cair fora no ano que vem do Botafogo? Eles devem contratar, vai precisar contratar muita gente. Muita gente. Eu, se sou diretor de futebol do Botafogo, eu manteria o Jefferson, tentaria manter o Ilharão. O Sassá que fez 3? O Sassá é garoto da casa, então esse já está. O Daniel Carvalho, que apesar de ser um jogador que não consegue jogar o jogo todo, mas tem um passe um pouco mais qualificado. E o Navarro. Então tá aí. Então 5, né? 5 desses jogadores que vieram de fora. E no elenco, você acha que o técnico deve continuar? Não, eu trocaria de técnico, mas o Botafogo vai continuar. Você trocaria de ele. técnico? Eu trocaria. Você concorda com ele? Não, primeiro que é até muito cedo, né? Não, mas eu estou falando isso porque já está encaminhando a renovação de contrato. Não, o Botafogo não vai trocar o técnico. Eu trocaria. O que eu penso? Tem que renovar com o técnico e com a base inteira. O futebol é assim, você tem que manter, tem que ter sequência de trabalho. Aí você vai montar outro time de novo no ano que vem? Se o Botafogo fizer o que o André quer, vai ser outro Vasco. O Vasco do ano que vem vai ser o Botafogo. O Vasco não manteve a base? O Vasco manteve o time da Série B. Deu Cadê do que o deu. Douglas? Não, tirou depois, André, mas o Vasco tirou o Douglas. Você está falando de um jogador. O Vasco manteve um time do nível que tinha na Série B e está aí. Trocou técnico, trocou tudo. Bom, se o Botafogo fizer... Trocou diretoria, trocou tudo. Se o Botafogo fizer o que você está sugerindo, pode se preparar para estar na Série B em 2017 de novo. Vamos agora conferir como ficou a classificação na Série B após a 32ª rodada? Olha lá. Botafogo com 62 pontos, Vitória ficou no 0-0, né, diante do CRB, 57. América Mineiro, que também ganha destaque no programa, né? Ele vai subir pelo Que campanha que tá fazendo a América. América Mineiro que teve planejamento, por isso tá dando certo, né? O Bahia em 4º lugar. Depois, Sampaio Correia, Santa Cruz, Paysandu, Náutico, Bragantino, Luverdense. E na segunda parte, CRB, Atlético Goianiense, Paraná Clube, Criciúma, Macaé, Oeste e no Z4, Ceará, ABC, Boa Esporte, Mojimirim. Já são 2 vitórias consecutivas do Ceará, hein? 6 pontos de diferença. Então. Quem sabe aperta aí no final. Aí. Eu acho que... Então esse povo aí que subir tudo tem que trocar o time, né? Senão cai no ano que vem. Não, eu não sei disso não. Olha só, dos 4 que estão ali, 3 eram apontados como favoritos. O Botafogo, o Bahia e o Vitória. Né? E o América que está fazendo uma belíssima campanha que não era tão cotado para ser esse outro clube aí. E tá lá. Não, André, o problema é o seguinte, o Bahia e o Vitória, se você quer saber, tem times melhores do que o Botafogo. O Botafogo está fazendo uma campanha muito boa, muito por conta da camisa do Botafogo. Porque o time do Botafogo é sofrível.
Ele ganha você jogos. Você repete esse discurso desde o começo. Ele ganha muitos jogos que são inexplicáveis. Esse 4-1 em cima do Náutico é meio assim. O Náutico teve muitas oportunidades e se faz um gol. É bem verdade que o Botafogo às vezes é salvo pelo Jefferson, que ajuda em momentos importantes. Quando o Jefferson não dá conta de segurar, a vaca vai pro brejo, como aconteceu no Rio de Janeiro contra o Ceará. Tempo encerrado.